Irmãos, joia, como é que vocês estão? Hoje, quarta-feira, dia 19 de março de 2025, é meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui. E hoje a gente vai tratar de maneira breve do Salmo de número 69, onde a autoria é do rei Davi e o contexto é de perseguição. O subtítulo eu coloquei como Salmo Messiânico. Nesse salmo, nós vemos primeiramente os lamentos e as amargas experiências de Davi, que nos aponta de maneira clara para Cristo. Esse salmo também, junto com o salmo de número 22 e o de número 110, são os salmos mais citados no Novo Testamento. Somente nesse salmo são 6 citações usadas pelos autores do Novo Testamento. Infelizmente, por conta do tempo, irmãos, não temos como abordar todas elas aqui, mas iremos de maneira bem resumida abordar algumas. Dos versículos 1 ao 12, vemos o clamor por livramento e os múltiplos sofrimentos de Davi. Aqui, irmãos, nós não sabemos ao certo em qual contexto Davi escreveu esse salmo. Todavia, como em nenhum outro, vemos aqui um sofrimento extremo e uma profunda tristeza do autor. A situação aqui de Davi é comparada a um homem prestes a ser engolido pelas águas e um homem atolado num lamaçal. Os que odiavam Davi eram mais do que os fios de cabelo da sua cabeça. Eles zombavam, faziam piadas, falavam mal dele. Tudo isso por conta do seu amor a Deus e por conta do seu zelo ao nome de Deus. Muitos também da sua própria família tinham ele como um estranho e um desconhecido. E o que Davi faz então, estando nessas circunstâncias, é clamar a Deus por salvação, ao ponto de ficar exausto de tanto clamar e ficar com os olhos inchados de tanto chorar. Uma situação, irmãos, de angústia e sofrimento muito maior é a de Jesus Cristo, onde foi descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41 ao 44, que diz: Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. A angústia de Jesus era tanta que não somente molhou a terra com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Mas a pergunta que eu faço é, irmãos, por que Jesus ficou tão angustiado? E a resposta é, por causa da ira de Deus. Jesus não ficou angustiado por causa dos pregos, da coroa ou da cruz, mas por causa da ira de Deus que receberia de seu próprio Pai para salvar os pecadores. 19 ao 28, vemos a revolta de Davi. Irmãos, ao Davi sofrer tudo aquilo que vimos nos versículos anteriores, ele esperava por socorro e que o ajudasse. Porém, em vez de lhe socorrerem, zombavam. Em vez de lhe darem alimentos, deram veneno. E em vez de lhe darem água, deram vinagre. A consequência disso foi que Davi se revoltou a tal ponto de querer o juízo de Deus sobre eles, de que Deus não os perdoasse e de que seus nomes fossem apagados do livro da vida. O que é impressionante, meus irmãos, é que ao olharmos para a cruz, milhares de anos depois dos registros dessas palavras do Salmo 69, vemos Cristo recebendo a ira de Deus no lugar dos pecadores, e se não bastasse tamanho sofrimento e angústia, ainda assim oferecem vinagre para o atordoar ainda mais. Porém, ao contrário do que Davi fez, pedindo juízo aos seus algozes e para que Deus não os perdoasse, Jesus age totalmente diferente, conforme registrado em Lucas,
capítulo 23, versículo 34, onde diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui vemos, meus irmãos, de maneira clara a humanidade e a corrupção de um homem chamado Davi, e a divindade e a misericórdia e o amor de um homem chamado Jesus Cristo. E dos versículos finais de 29 ao 36, vemos o louvor a Deus. Davi aqui, irmãos, louvará a Deus com cânticos e ações de graças, que agrada muito mais do que ofertas e sacrifícios. O louvor de Davi não é superficial ou religioso, mas é fruto de um coração que ama e teme a Deus. Ofertar ao Senhor sacrifícios e ofertas não é o problema. O problema é fazer isso sem amor, gratidão e alegria. No Salmo 67, vimos Davi conclamando todas as nações para louvarem a Deus. Já aqui nesse Salmo 69, no versículo 34, vemos Davi conclamando tudo que existe para adorar o Senhor, seja nos céus ou na terra, nos mares ou nos rios, ou tudo que se move. Tudo deve louvar ao Senhor. Irmãos, louvar o Senhor não é simplesmente bater palmas, cantar ou se alegrar, mas é falar das grandezas de Deus e dos seus grandiosos feitos. E isso é o que mais nós vemos na terra, os seus grandiosos feitos. Davi também, irmãos, louvará a Deus por salvar Sião. Nós sabemos que ao longo da história, Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus para propagar o seu nome. Porém, por conta da infidelidade do seu povo, Deus entregou essa cidade nas mãos de vários povos pagãos, como por exemplo os babilônicos, os romanos e os muçulmanos. Eu particularmente entendo, irmãos, que a cidade aqui, que Deus salvará e onde o povo que ama a Deus habitará, é a Nova Jerusalém, descrita pelo apóstolo João em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 4, onde diz: Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa, irmãos, é a cidade onde Deus habita. E ao contrário da Jerusalém terrena, que tinha várias portas para entrar, a Jerusalém celestial só tem uma. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 ao 9, Jesus diz: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Que Deus abençoe, irmãos, aplicando sua palavra na minha e na sua vida para a glória dele. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.